Esse é o esporte, é com ele. Renato Semensati, boa tarde. Boa tarde, João Paulo Messi. Eu vou chover no molhado aqui, tá? O Criciúma faz o jogo mais importante da temporada. E é mesmo. A gente vai mostrar a tabela de classificação e vai explicar aqui. O Criciúma joga em Caxias do Sul contra o Juventude, precisando vencer para retornar ao G4, precisando pelo menos empatar para não deixar o Juventude abrir 5 pontos de vantagem. E o técnico Cláudio Tencati tem problemas para resolver a equipe. A boa notícia é a volta do Fabinho, atacante, com suspensão automática, volta. O Éder, que é titular ao lado do Fabinho, sai do time porque recebeu o 3º cartão amarelo, um lance dispensável na partida passada. Enfim, o Viseu segue machucado, o Igor também, embora o exame não tenha apontado lesão, deixou o campo no primeiro tempo, reclamando de uma possível lesão muscular, que o exame não diagnosticou, mas deve estar fora do jogo. Com isso, o Lohan, que não joga, não entra jogando com a camisa do Criciúma desde o 1º de maio, isso mesmo que você ouviu, de 1º de maio, contra o Londrina, foi a última vez que ele entrou jogando. Ele deve ser a opção do técnico Cláudio Tencati. Não para por aí, tem a questão defensiva também. O Alisson Maia deixou o campo jogo passado no meio do jogo, a questão muscular, fez o exame também, não diagnosticou lesão. Esse deve ir para o jogo ao lado do Rodrigo para dar uma consistência defensiva. O Criciúma tem tido problemas defensivos. Vou trazer um número aqui. No primeiro turno todo, o Criciúma sofreu 13 gols. Isso significa dizer 0,62 por jogo, quase meio gol por jogo. No segundo turno, em 10 jogos, são 15 gols. Você sai de 0,62 e vai para 1,5 gols por jogo. Então, defensivamente, o Criciúma precisa se arrumar. A gente está falando aqui, e o João corroborou, vamos com a tabela de classificação para explicar o tamanho desse jogo. O tamanho desse jogo. Olha só. Mirassol venceu o CRB, que de certa forma foi um bom resultado para o Criciúma, porque senão o CRB faria 48 e ficaria com a mesma pontuação do Criciúma. Já nessa rodada. Ontem. E teve a vitória do Londrina, que segue na zona do rebaixamento. Venceu o Sampaio Corrêa, que tem 34, mas isso interessa a Avaí e a Chapecoense. Vamos lá. Por que esse jogo é gigante? Porque o Criciúma tem 48 pontos. Está a apenas 2 pontos do Juventude, que abre o G4. Se o Juventude vence o jogo, ele faz 53. E aí você tem o Criciúma vendo o seu adversário direto abrir 5 pontos que você não tira em uma rodada. Outra coisa, há um duelo direto aqui. O Guarani encara o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino vence, ele vai a 54. E o Juventude vai a 53, o Criciúma fica a 5 pontos do G4, o que não acontece desde o início da competição. Mais do que isso, o Criciúma tem que romper uma sequência de 7 jogos sem vencer fora de casa. Ou seja, os números são todos adversos neste momento, mas o futebol é apaixonante por isso. O Criciúma, se ganha o jogo, provavelmente ele volta para o G4 da competição. Então, o céu e o lá de baixo estão bem pertinhos. Aí. Em termos de elenco, para o time, a situação para o time, que time? Muitos jogadores machucados, né? A ausência do Viseu, que teve lesão grau 3, é quase uma ruptura muscular. E o adversário, diferente do Criciúma, que o Tencati remenda daqui, remenda dali, esse está machucado, esse não pode, eu vou colocar o Lohan. Diferente do Criciúma, o Juventude fez um planejamento, não levou o Nenê para jogar, seu principal jogador com 42 anos, não levou o Nenê para jogar contra o Avaí, para não desgastar, viagem de ônibus, previsão de chuva, deixou ele se recuperando para jogar contra o Criciúma. E o Fabinho, o atacante, falou sobre este jogador, que é o principal jogador do time adversário. O Nenê é um jogador importante, que tem uma bela bola parada ali, né? E também com jogos, então é uma boa técnica, mas isso tudo já foi passado durante a semana pelo professor, a gente está treinado e sabe da dificuldade. É isso aí, está treinado e sabe da dificuldade. Dificuldades o Criciúma vai enfrentar. O Juventude praticamente está laçando o pessoal que está passando na frente do estádio. Sócio pode levar 5 pessoas, retira 5 ingressos gratuitamente. E o preço do ingresso para adentrar o Alfredo Jaconi, até porque a direção do Juventude sabe que o Criciúma vai em peso, a torcida do Criciúma, o clube disponibilizou para as organizadas ônibus gratuito, que eu acho um equívoco, você tem que disponibilizar para o sócio torcedor, você não pode separar. Você é organizado, você é sócio torcedor. Não, quem paga mensalmente é o sócio torcedor. Mas essa é uma outra discussão. São problemas que o Tencati tem que administrar, mas o Criciúma tem se mostrado muito forte nos momentos de adversidade. E esse é o momento, João Paulo. Pontuar. Pode até não vencer, mas o empate segura o Juventude e o Criciúma segue no bolo. Porque depois de 5 jogos que o Criciúma fará, 4 serão em casa.
Teu palpite. Empate. Empate. Empatezinho. Empate tá de bom tamanho. Empatezinho. Acho que o Criciúma Eu acho que busca o Criciúma vai 1-1. fazer o crime. Deixa eu perguntar aqui pro Ney Lopes. Ney Lopes, tu que é Concordo, bom de opinião. concordo e assino embaixo. Empatezinho seria muito bom pro Empate Criciúma. tá de bom Não tamanho. precisa nem irmão. jogar, já assina logo, né? Assina logo, entra o W. O Criciúma vai fazer o crime lá. Tá bom, Ney? Contigo? Valeu.